Mas eu estou pensando eu na condição de alguém que quer chamar o senhor para a minha cidade, para o meu estado. Tem alguma condição para o senhor ir? Eu só vou com essas condições preenchidas. Quais são elas? Várias. A necessidade real de ajuda. O meu médium segue uma ética que é dele e eu respeito, que é a gratuidade. Todo o trabalho que ele faz é gratuito. Se alguém quiser cobrar, não Não, pode chamar. não. Tá. Aí, não, porque ele não vai. Certo. E como eu preciso dele e respeito ele, se ele não vai, também não vou. Certo. Então, gratuidade e só. O desejo de ajudar os outros, a necessidade de ajudar os outros e a gratuidade do trabalho. O resto, vai deixar comigo. Pode ser igreja evangélica, igreja católica, centro espírita, terreiro de umbanda, no meio da rua, numa praça, uma creche, uma escola, um ginásio. Não faço distinção. Nunca fiz. Não. O senhor vai ver eu chamando o senhor vai ver. Eu vou aonde houver sofrimento. Que assim seja. Muito obrigado, Dr. Fritz. Que Deus te abençoe, meu filho. Louvado seja. Nada na Terra é mais lindo que a ciência. Amém. Quando o ser humano tirou a ciência da mão da religião e jogou na mão dos cientistas, veja o que aconteceu. Eita. Veja a evolução. O ser humano, 2000 anos atrás, andava a cavalo. Há 1800 anos, há 200 anos atrás, andava a cavalo também. Quer dizer, foi 1800 anos andando a cavalo. De Cristo até Kardec, todos os homens andavam a cavalo. Não, perdão, um pouco antes criaram o trem. Tudo que for de respeito à ciência, meu filho, eu estou agora lhe dizendo isso, e pode filmar. Conte comigo. Pode contar comigo, porque só a ciência vai retirar o véu da ignorância do mundo. Que assim seja. A religião vai direcionar o homem botar o homem na direção de Deus, mas é a ciência que vai tirar o véu da ignorância. Nossa. A medicina mesmo, na Terra que eu realmente admiro muito, e essa, graças a Deus, se mantém muito ilibada, tem sido a medicina de pesquisa. Essa é fantástica. Na Terra, vocês têm grandes médicos fazendo isso. Grandes médicos descobrindo novas químicas, novas fórmulas, novas interações, novas formas de curar doenças. O Brasil, o pior que tem em termos de recursos materiais, tem os melhores pesquisadores do mundo, porque se eles conseguem fazer pesquisa, às vezes usando areia, pau e pedra, eles estão extraindo leite de pedra, meu filho. A pesquisa no Brasil é feita assim, e eles têm resultados que não era para ter. Não, a condição física não permitiria. No entanto, ele tem. Por que eles têm? Esforço e suor desse povo. Então, aqui no Brasil, onde eu mais acompanho a medicina material, mas o mundo todo está cheio de bons pesquisadores, o mundo todo está cheio de bons médicos. O problema é porque eles não são a maioria. Essa é a minha maior tristeza. Nossa. Graças a Deus, estamos aqui em mais um diálogo com os espíritos. Por enquanto, o Roberto ainda está com a gente. Roberto, agora um diálogo com o espírito encarnado. Como é que me chamaram de Mr. Bean lá no seu canal, eu adorei. Chamaram. Disseram assim, ó, o médium, a cara do Mr. Bean. Realmente, onde eu ando, falou isso. Lá na Dinamarca, tem uma criança de uns 6 anos de idade, falou assim, papai, quem me operou foi o Mr. Bean. Aí eu soube disso, porque deu para entender o Mr. Bean, né? Deu. Aí o pai traduziu para mim, para o inglês, né? Que o filho estava falando que estava feliz porque tinha sido operado pelo Mr. Bean. Que lindo tudo isso. Eu não me importo, eu sou fã do Mr. Bean, eu achei ele uma figuraça. Graças a Deus. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começando e aí vamos aos poucos dando a fluência que a mediunidade vai permitindo. Você entendeu o que eu falei? Sim, senhor, que assim seja. É no sentido que quando o espírito chega, assim que chega, ele ainda vai passar por alguns minutos, dependendo do sintonia com o médium, para aclimatação. Acho que aclimatação não é a palavra certa, mas para dar aquela decante, se complete de forma mais efetiva. Era essa a palavra. Um bom encaixe ectoplasmático e um bom encaixe perispiritual. Claro que sim. Então, vamos começar por aqui. Quais são suas palavras iniciais para o encontro de hoje? Boa noite. Não é noite?
Sim, senhor. Ah, tá. Minhas palavras iniciais é, meu filho, nós, espíritos... Fátima me disse uma coisa essa semana, e eu vendo o Roberto falar agora, eu fiquei muito feliz em ouvir o que disse, porque eu também sou assim. Eu não gosto de trabalhos individuais. Muitos médios meus trabalhavam de forma individual, mas por opção do médium. Por mim, tinha 3, 4, 5, 10 espíritos trabalhando junto comigo. Qual é? Será que esse espírito também não tem a mesma ansiedade que eu, a mesma vontade de trabalhar? E conversando com o Fátima essa semana, ela me falou da possibilidade de fazer com você também um projeto de estudo. Projeto de estudo, e ela está super feliz. Está. Claro, porque toda vida que nós temos a oportunidade de contribuir para a elucidação de questões tão difíceis de serem elucidadas, porque é muito, eu entendo, é muito difícil para o materialista que agora enxerga o médium falando, que aqui há um espírito que não é o dele. Então eu entendo o quanto isso é difícil, porque eu já fui materialista. Eu entendo o outro lado, eu sei o quanto é difícil. A gente ia chamar de alucinação, a gente ia chamar até de doença, se duvidar. Não é? Mas, e quantos manicômios por aí estão cheios de médiums, né? Que deveriam estar trabalhando, mas estão perturbados em virtude do descontrole e do desequilíbrio que a humanidade não controlada e não trabalhada, não estudada, evoluiu até para a somatização física. Porque alguns, se você tentar trabalhar a verdade de hoje, não dá mais, porque já somatizou tanto no físico que perturbou a matéria de um jeito que antes ele se perturbava e não dava nada nos exames, mas agora dá. Porque aí já tem diagnósticos mais sérios de esquizofrenia e por aí vai. Por aí vai. São vários exemplos disso. Claro que sim. Os manicômios estariam bem mais abertos se houvessem bem menos pacientes, se houvessem mais e mais pessoas abertas ao estudo e ao desenvolvimento da mediunidade. Claro que sim. Para quem está acompanhando e não entende, abrindo um parênteses, Dr. Fritz, com a sua licença, o projeto proposto é que a doutora Fátima, que incorpora na Senhorita Germana, né, que também vai incorporar no Roberto e no Maicon, eu vou propor a cada um deles as mesmas 12 questões e ela vai responder de forma a passar a mesma ideia através de cada um deles, em diferentes momentos, sem que nenhum deles saibam quais são as questões. Ótimo. Ótimo. Muito bem conduzido. Eu gostei. Você não gostou? Eu gostei. Muito obrigado, doutor. Muito interessante. Eu acho que Allan Kardec fez algo parecido, não foi? No entanto, é óbvio que você entende que há interferência do médium e, obviamente, há interferência no resultado, desde que não se perca a essência da resposta. Porque é na essência, porque às vezes muda a palavra, né? Sim. O vocabulário do médium é um vocabulário do médium é outro, muda um pouco. A resposta é a mesma. Exatamente, sim. O conteúdo. Isso sim é importante. Claro. E o senhor acredita que fazendo esse exercício vai estimular as pessoas a voltar a ter o espiritismo não só como religião, mas também como ciência e filosofia? Um pequeno estímulo. Algum dia parou? Porque eu não sei por que fizeram isso, porque nada mais lindo, nada na Terra é mais lindo que a ciência. Quando o ser humano tirou a ciência da mão da religião e jogou na mão dos cientistas, veja o que aconteceu. Veja a evolução. O ser humano, 2000 anos atrás, andava a cavalo. Há 1800 anos, há 200 anos atrás, andava a cavalo também. Quer dizer, foi 1800 anos andando a cavalo. De Cristo até Kardec, todos os homens andavam a cavalo. Não, perdão, um pouco antes criaram o trem, acho. Não, mas vocês entenderam o conceito. Sim. Carro, avião, essa tecnologia que se vê aí de transporte. Estou falando só de transporte, mas se você pegar a telecomunicação, nem se fala. Né? Energia elétrica, o planeta era escuro à noite. Hoje não é mais. Então, isso é devido a quê? A ciência, que parou de ser sobrepujada pela religião, ser dominada. Então, hoje, a religião reconhece o seu lugar. E se não reconhecer e bater de frente com a ciência hoje, vai perder. Porque ninguém vai recuar disso. A evolução tecnológica advinda, tecnológica de transporte, de comunicação, toda a evolução
né, do que o ser de comércio e tudo mais que a ciência trouxe para a humanidade, ela é irrevogável. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para ir na contramão disso. Você entende? Sim. Então, é a ciência que trouxe isso. Não foi a religião. E a religião, naquela época, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás e hoje, continua uma batendo cabeça com outra para quem saber quem tem razão. Enquanto isso, a ciência caminha numa só direção, que é do descobrimento, da evolução do pensamento, da inovação, da criatividade, por aí vai. Então, eu não sei por que a única religião do mundo que tem um envolvimento com a ciência não a usa. Aí você me propõe um processo científico para participação e a maioria dos espíritos do mundo diriam não. Realmente. Não é estranho? É sim. Eu acho. Tudo que for de respeito à ciência, meu filho, eu estou agora lhe dizendo isso, Sim. pode filmar. Conte comigo. Pode. Pode contar comigo, porque só a ciência vai retirar o véu da ignorância do mundo. Que assim seja. A religião vai direcionar o homem botar o homem na direção de Deus, mas é a ciência que vai tirar o véu da ignorância. Nossa. Então, vou aproveitar, como o senhor falou, pode contar comigo, aproveitar e pedir ao senhor, além desses estudos que estamos fazendo, do antes e do depois, das operações pelas quais eu vou passar. Como é que você sabe que são duas? Não. Ah, já não sabia. Não. Tudo bem, desculpa, acabei de lhe dizer. Muito obrigado. Mas não se preocupe que o que eu estou dizendo não vai interferir em nada nos procedimentos Claro. e na metodologia que nós definimos para o estudo. Eu pensei que fosse duas porque uma, aquela referente à construção nasal e outra aquela referente à pineal. Nesse sentido. Ah, não, só do nariz serão duas. Serão duas. A do pineal será a terceira. Ah, pronto. Então, além desses estudos que faremos com o senhor, vou pedir ao senhor e da doutora Fátima, como ele sugeriu uma hoje a respeito de transfiguração, pedir ao senhor que, por gentileza, O que é isso? que através da incorporação acontece fenômenos de transfiguração. Quando eles entendi. Isso. Quem propôs? Não, ele sugeriu que seria interessante um dia o médico um dia estudar isso, e aí eu falei, pronto, se o doutor se predispõe agora, eu vou pedir ao senhor de fazer o seguinte, de estudar a possibilidade de colocar mais esse estudo na minha estrada aqui. Pode. Pode? Lógico. Vamos fazer isso então. Bom, por mim, sim. Claro. Eu acho que Roberto não vai recuar dessa possibilidade. Acho eu que não. Claro. Por mim está autorizadíssimo. Claro. Mas esse estudo representa o que, Dr. Fritz, agora que o senhor entendeu a intenção? Meu filho, é a possibilidade de desmistificar muita coisa. As pessoas ainda vivem num mundo de fantasia, acham que espírito é coisa da mentalidade de quem é espírita, acham que espírito é um pensamento não convencional. Mal sabem eles que são espíritos e que a qualquer momento, quando desencarnar, e não vai demorar muito para a maioria dos que estão vivos, vão perceber que é tudo verdade. Então, por que eu vou ter pressa? No entanto, claro, se eu puder dar ferramentas para aqueles que querem acreditar, porque esses que são meu alvo, eu não estou nem aí para quem não quer. Agora, para quem quer, sim. Eu quero acreditar, me dê formas de acreditar. É essa pessoa que eu quero ajudar. Eu quero ajudar ela a ter fé. A ter fé em Deus, a fé na espiritualidade, fé em mim, fé na mediunidade, fé nesse processo que eu vivo ele há mais de 60 anos no Brasil. Então, tem a convicção de que esse processo é um processo bom. É permitido por Deus, é permitido pela espiritualidade superior, é dado pela espiritualidade superior para nós, espíritos ainda somente trabalhadores, como uma forma de resgatar os nossos próprios erros. Isso eu sempre deixei claro. Eu sou um espírito que fiz muita coisa errada, então estou vindo agora para resgatar isso através da caridade, através do trabalho, através do esforço. Então, se isso não é digno, o que mais é? Então, essa dignidade, a mediunidade que nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de olhar para a mediunidade como um atributo divino de alguém especial. Não, a mediunidade é um atributo divino de alguém que talvez seja a última oportunidade dela de reencarnação nessa terra para servir para os outros, porque foi tão ruim no passado que agora está tendo essa oportunidade para ver se enxuga as lágrimas, pelo menos uma parte das lágrimas que ele fez sair dos olhos de quem ele deixou para trás. Então,
A nossa função aqui é esclarecer essas pessoas que buscam esclarecimento. E acredite, hoje está mudando radicalmente. Antigamente, as pessoas, católicos, protestantes, budistas, budistas não, porque budista, né? Tem uma visão um pouco mais aberta. Sim. Mas os católicos, protestantes e outras religiões que têm uma verdadeira barreira contra os processos da comunicação espiritual, Claro. até essas religiões estão começando a se abrir a isso. Mas elas só têm essa opção, porque se elas não fizerem isso, elas vão ficar para trás. Então é algo inevitável. Os espíritos agora vieram para falar. Agora os espíritos vieram e eles querem ter voz. Então vamos dar voz a eles. Que assim seja. Um adendo daquela pergunta, doutor. Tem coisa melhor para dar voz a alguém do que bater papo com a pessoa. Então, Por isso que eu acho seu projeto tão bonito. Diálogo, é muito legal. Você não acha? Diálogo é muito legal. Diálogo é um bate-papo. é muito bom. Você pergunta o que quer, eu respondo se eu quiser. Se eu quiser, eu não respondo. Se eu quiser, eu falo tudo que eu tenho vontade. Isso mesmo. Você está me dando uma liberdade que eu não tenho quando eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, eu estou tão concentrado no que eu estou fazendo, então eu tenho que falar. E eu quero falar. E você está deixando isso. Sim, muito obrigado. Pode continuar, me perdoe aí, então. Não. Quando... Não, você não perdoa? Não foi uma coisa através de perdão. Okay. O Dr. Fritz, quando a gente fala assim, vamos propor um estudo sobre a transfiguração, o que pode ser estudado nisso? A que resultado pode se chegar? O que pode se procurar numa pesquisa dessa? Eu não sei. O que eu entendo de transfiguração, pelo que vocês estão dizendo, é o seguinte: quando o espírito chega no médio, ele passa a ter um componente de mudança de trejeitos fisionomia, faciais, de trejeito, a tonalidade de voz, esse tipo de coisa. Claro. Com a ajuda de vocês um pouco mais ostensivo para o estudo. Certo. Para poder o estudo se tornar mais visível, mais perceptível. Certo. Tá bom. Ótimo, pode ser que até você chegue no final desta pesquisa e diga assim, Roberto, você não tem essa mediunidade. Boa. Deixa eu uma conclusão, você não acha? Claro. Desde que ela seja verdade, está tudo certo. Olha, Dr. Fritz, como o senhor falou hoje, antes de entrar no final, na metade para o final das respostas, das perguntas feitas pelo Dr. Alberto, como o senhor falou sobre tá cheio de louco, que é médium, preso e no hospício. Não é preso. Fora de circulação. Está internado. Isso, internado. Porque ele representa uma pessoa de perigo para ela mesma, e para as famílias e para a sociedade. Então, eu não estou dizendo que o que a psiquiatria faz está errado. Não. A psiquiatria age de acordo com o que a psiquiatria sabe. É. Então, dentro da limitação dela, a pessoa, estou vendo gente que não existe. Estou vendo situações que não existem. Estou olhando para o tempo passado, vendo o futuro. Isso não existe. Esquizofrenia. Claro. Interna. Então é isso que eu estou falando. Muitas dessas internações poderiam ter sido evitadas se antes do processo ter ficado tão grave, essas pessoas tivessem tentado a possibilidade do estudo e principalmente da prática. Porque não é o estudo que traz esse equilíbrio. O que mais traz o equilíbrio é a prática. Agora, como se praticar o que não se sabe? Então precisa se estudar. Sim. Então tem que ser as duas coisas, né? Você tem que estudar e tem também que praticar. Vou dar um exemplo disso. Um dos médicos de cura hoje da Casa Caridade, ele com 14, 15 anos de idade, começou a apresentar convulsões. Convulsões epiléticas mesmo. Ele desmaiava e virava os olhos, travava a boca, caía no chão, se debatia todo, babava. E esse processo demorava 10, 15 minutos e era mais 15 minutos para o menino acordar. Então, um típico caso de epilepsia. Então, ele foi levado ao médico, o médico diagnosticou como uma epilepsia, correto o diagnóstico. Certo. Correto. O médico fez o diagnóstico correto, mas incompleto. Aí a mãe trouxe aqui. Eu olhei para ele e disse assim, não é epilepsia. Você vai levar ele no médico e vai dizer assim, doutor, epilepsia é possível detectar através de alguns exames. Eu quero que meu filho faça todos os exames que existem, e eu quero que um exame diga que ele tem epilepsia, um eletroencefalograma, uma tomografia, uma ressonância magnética funcional, qualquer coisa. Eu quero que esse exame diga, meu filho está doente. E eu orientei a mãe, disse assim, volte no médico e peça ele todos os exames. Eu já vou avisando para você, todos os exames vão dar nada. Por quê?
porque ele não tem nada. O problema dele é mediunidade. Claro. Ele tem que fazer o grupo de estudo mediúnico. O que é que a mãe fez? Voltou para o médico disse, fez os exames, não tinha realmente nada. E o médico, não, mas ele tem que tomar um anticonvulsivo. E o menino continuava tendo convulsões. Tomava uma dose altíssima de anticonvulsivo. Carbodiazepina, se não me engano, o anticonvulsivo. Que ele tomava, acho que era esse, o princípio ativo. E ele chegou a tomar 2.000 unidades. 2.000 unidades. A pessoa que tem convulsões fortíssimas toma no máximo 2.400. Então 2.000 unidades é uma dose altíssima. Você consegue evitar convulsão com 600 unidades. Então ele estava tomando 2.000. E mesmo assim continuava não tendo convulsão. Como se não estivesse tomando absolutamente nada, as convulsões igual. Sim. E eu orientando a mãe, leva pro gene, ela ia lá voltar. Ele vinha para cá fazer mediúnicos, né? isso. Ela ia para cá fazer esse espiritual, fazer cromoterapia, fazer todo o tratamento, o menino melhorava. Quando passava um tempo, ela parava de vir, começava o gene, não continuava, o menino voltava a ter convulsão. E ficou nessa novela 2 anos. E nada do menino melhorar. Aí um dia ela chegou aqui chorando, eu estou desesperada, porque não sei o que fazer com meu filho. Não, isso é mentira sua. Saber o que você tem que fazer, você sabe, você não faz, porque você é uma mãe indisciplinada e você está conduzindo a vida do seu filho numa grande indisciplina. Ou você cuida do seu filho como uma boa mãe deve cuidar, ou então esse menino vai morrer. Porque se essa doença somatizar, a culpa é sua. Que ela vai passar para a matéria. Ninguém fica tendo convulsão, meu filho, 2, 3 vezes por semana, durante 3, 4 anos, e não acontece nada no cérebro. Isso é impossível. Em algum momento alguma coisa vai ficar ruim. Conclusão. Ela resolveu levar a termo o que eu estava falando e botou o menino no grupo de estudo mediúnico. Depois que ela começou o grupo de estudo mediúnico, ele teve ainda algumas convulsões. Com 3 meses, o curso dura geralmente 1 ano, é um curso prático. É um curso teórico e prático, é muito mais teórico do que prático, né? Porque a grande prática mesmo vem depois com o trabalho nas mediúnicas. E depois de 3 meses ele cessou completamente as convulsões. Até hoje. Isso já tem uns 4 anos e ele não sente mais nada. Mas ela foi com o gene, o grupo mediúnico até o final, e depois disso ele foi para os trabalhos mediúnicos, depois nós botamos ele para fazer cirurgia espiritual, porque ele é médium de efeito físico. E hoje é um excelente médium de efeito físico. Ele deve ter 19 anos. Nossa. 18, 19 anos. Jovem, começou aqui com 16 anos. Claro. Hoje ele tem 19 anos, é um menino adorável. Todo mundo gosta dele. Ele continua tomando anticonvulsivo, a dose foi diminuída para 600 unidades. Ele não tem, eu disse à mãe dele, olha, mesmo com toda a sua correria depois que eu falei, ficou um distúrbiozinho. Quando você fizer 18 anos, faça um exame nele, vai começar a aparecer alguma coisa. E apareceu no eletroencefalograma uma pequena, algumas variações no funcionamento cerebral. Certo. Já em consequência do efeito retardado em ter começado a cuidar da mediunidade. Mas hoje ele não tem sintoma de nada, ele tem uma vida normal, namora, estuda, tem uma vida completamente normal e é um médium dessa casa muito ativo, muito trabalhador, é um menino dedicado e tem feito um excelente trabalho. Então, mediunidade é uma coisa muito séria. Como médico eu digo isso. Apesar de eu não saber tratar a mediunidade, porque a mediunidade é doença, então eu não tenho como tratar a mediunidade, eu encaminho. O que eu não sei fazer, eu tenho que ter a hombridade de encaminhar para quem sabe. Uma pessoa que chega com um processo de magia negra, o que eu posso fazer como médico? Cuidar dos sintomas, né? Dar um paliativo, um sintoma para outro, mas cuidar da causa eu não posso. Como a medicina espiritual ela não tem como objetivo a causa física, ela tem como objetivo a causa espiritual. Então, a causa espiritual eu sei qual é um processo de magia negra, mas eu não sei mexer, porque eu sou médico, não sou feiticeiro. Aí o que eu faço? Eu encaminho para outras terapeutas e para outros médicos que têm essa capacidade de lidar com isso. Claro. O senhor ensinou uma coisa muito importante, eu gostaria de enfatizar e pedir a sua confirmação. Quando um médico identifica determinados sintomas no seu paciente, isso não libera ele de não ter a obrigação de fazer todos os exames. E normalmente é isso que acontece. Já falei, é isso?
te prescreve alguma coisa e não faz todos os exames para saber. Então o senhor acha que a gente deveria pedir os exames para que constate se é realmente o que o médico está falando? Você quer que eu dê uma opinião sobre o protocolo científico da medicina material? Sim. Não posso. Não sou médico material. Mas então dá um conselho agora para eu a dou uma gente. coisa. Vou dar um conselho para você, paciente, e vou dar um conselho para o médico. Isso. Primeira coisa, você tem que colocar em questão aí a experiência do médico. Tem médico que não precisa fazer exame. O principal exame que o médico precisa fazer é o exame clínico. Esse é mais importante. Muito bater papo com o paciente, com a família, com o povo que está ao redor. Isso é muito, ver o histórico do paciente, como é que ele nasceu, em que condições, se ele teve subnutrição na infância, esse tipo de coisa. Isso é muito mais importante, diz muito mais coisa do que o exame de laboratório. Então, o exame de laboratório, como o próprio nome diz, ele é complementar, ele deveria ser. E o que acontece é que hoje os médicos se condicionaram a usar os exames não como complementares, mas a opinião deles como complementares aos exames. É como se os exames tivessem mais poder de decisão do que o próprio médico. Está errado isso. É uma dica que eu dou. Os médicos mais experientes sabem o que eu estou falando. Eles batem o olho no paciente e sabem que o paciente não está infartando, sabe que não tem nada, sabe que ali é uma crise de pânico. O cardiologista pega mais paciente que não tem problema no coração do que quem tem. E ele sabe de longe. Tem gente, tem médico que consegue aferir a pressão, se duvidar só olhando para a pessoa, ela sai, ele sabe. Caramba. Porque a experiência faz isso. Então não é necessário certos exames. Mas, às vezes é. Às vezes é. E alguns médicos são negligentes nesse sentido. Isso você tem razão. Então, vendo por esse lado, alguns médicos são negligentes. O que acontece, na verdade, hoje em dia, e isso me preocupa muito, é essa dependência, esse medo que os médicos têm de serem médicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a medicina material é uma medicina totalmente acorrentada. Acorrentada a plano de saúde, acorrentada a companhia de seguro, acorrentadas a processos judiciais. Os médicos têm que ter seguro até para botar o pé na rua. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, quer dizer, eles são controlados, eles são verdadeiras marionetes. Não. Médicos eles não conseguem ser. Sim. Porque eles não podem olhar para uma pessoa e dizer para ela que ela está com frescura, por exemplo. Ó, você está com frescura. Não. A pessoa está dizendo baseada em quê? Vou lhe processar. E lá nos Estados Unidos você sabe mais que isso funciona. Sim. Você morou lá, não foi? Morei, sim. Pois é, você sabe que a coisa lá é séria. Então, essa para a justiça é bastante séria. Séria até demais. E rápido o negócio. Isso, e que tira até certo ponto a liberdade dos profissionais de saúde de trabalhar. Então o médico não pode atender ninguém sozinho, é um monte de complicação. Então, o que eu gostaria de dizer aos médicos é, usem esses exames complementares, eles são importantes, eles ajudam, eles fecham questões, mas não usem eles como uma bengala, como algo indispensável. Porque aí você está deixando de ser médico para ser um leitor de exames. E não condicione o seu paciente só para tomar remédio. Remédio é bom, mas o corpo humano é uma química, é um laboratório enorme, gigantesco. Não precisa de 4, 5 remédios para curar uma gripe. Não estou exagerando. Olha aí. Não estou exagerando. Eu já vi um paciente que tinha arritmia cardíaca e saindo da clínica médica do cardiologista com uma relação de 11 medicamentos para a pessoa ter arritmia cardíaca. 11 medicamentos, tem que dar um para o estômago também, né, para aguentar tudo isso. Então, quer dizer, é como você acabou de falar. Sim. Fica na mão da medicina, fica na mão das agências dos planos de seguro, plano de saúde, plano de seguro, de seguro, fica na mão da indústria farmacológica, quer dizer, a medicina mesmo, na Terra que eu realmente admiro muito, e essa, graças a Deus, se mantém muito ilibada, tem sido a medicina de pesquisa. Essa é fantástica. Na Terra, vocês têm grandes médicos fazendo isso. Grandes médicos descobrindo novas químicas, novas fórmulas, novas interações, novas formas de curar doenças. O Brasil, por pior que tenha em termos de recursos materiais, tem os melhores pesquisadores do mundo. Porque se eles conseguem fazer pesquisa, às vezes usando areia, pau e pedra, eles estão extraindo leite de pedra, meu filho. Sim. A pesquisa no Brasil é feita assim. E eles têm resultados que não era para ter. Não, a condição física não permitiria. No entanto, ele tem. Por que eles têm? Esforço e suor desse povo. Então, aqui no Brasil, onde eu mais acompanho a medicina material. Mas o mundo todo está cheio de bons pesquisadores.
O mundo todo está cheio de bons médicos. Sim. O problema é porque eles não são a maioria. Essa é a minha maior tristeza. Nossa. Mas esses que não são a maioria, esses médicos que são muito senhores de si, que tratam as pessoas com arrogância, que não sabem medicina e se fingem saber, esses aí, coitados, eles estão um cantinho bom lá na espiritualidade. Então, provavelmente vão ter que trabalhar comigo. Certo. Claro. E aí eles vão ver o que é bom para tosse. É. É, Em que sentido? porque de sofrer. Porque eles vão aprender a medicina de verdade. Certo. Eu estou até vendo aqui, acompanhando o horário também, viu, Dr. Fritz? Para o senhor, as pessoas veem às vezes o senhor olhando no relógio, explicar que o senhor respeita muito o horário do médium, né? Claro. Isso, que daqui a pouco ele tem uma palestra, também estou aqui acompanhando isso. Dr. Fritz, como a gente falou sobre mediunidade e sobre patologias interpretadas como doença que beiram a loucura, a esquizofrenia, queria perguntar ao senhor o papel da glândula pituitária e do que nela tem, cristais, para aquilo deve ser trabalhado, como aquilo deve ser trabalhado, cientificamente falando, para que a mediunidade esteja assim equilibrada. A pineal. Entendi. A pituitária ou pineal, ela é uma glândula que está bem no meio da cabeça e ela perde a função aos 12 anos de idade. Isso é o que os médicos da Terra acreditam. Só que não, nós sabemos que ela exerce uma função fisiológica no corpo físico a respeito da questão da mediunidade, porque a mediunidade ela se radica no organismo. Então, você tem que ver a necessidade da mediunidade acontecer, do perispírito se expandir, se tornar mais poroso, tornar-se mais expandido, que o corpo físico tenha essa permissibilidade. Ao mesmo tempo, o corpo físico ele é um interpretador do que vem através do conhecimento extracorpóreo. Então, uma antena, por exemplo. Exato, como uma antena. Essa é a função. Receptor, né? Não gosto muito dessa função. A pituitária, dentro do processo mediúnico, ele não é bem uma antena. Não. É mais um ponto de partida. Claro. Ela funciona como ponto de partida. Depois que a mediunidade foi, ela vai embora. Tanto é que tem pessoas que arrancam a pituitária. Tiram. Porque é um uma órgão. cirurgia, por exemplo. Uma cirurgia material. Sim. Você pode tirar e a pessoa pode até apresentar mediunidade, sim. Nossa. Agora ela vai ter mais dificuldade, porque a pituitária ela facilita o processo de início. Se você pegar grandes médiums, grandes médiums, pessoas que têm um nível de mediunidade muito alto, que recebem espírito todo dia, faz muito trabalho mediúnico, esse tipo de coisa, geralmente esses médicos têm a pituitária bem desenvolvida. Certo. Que é a pineal bem desenvolvida. Por quê? Porque esta pineal ela é usada para o início do processo mediúnico muitas vezes. Certo? Ela é usada muitas vezes, ela é ligada muitas vezes. E eu acho que eu falei já isso para você, não? Que ela funciona como um motor de partida de um veículo. Pessoalmente acho fora do diálogo. Foi? Então posso repetir? Isso, por gentileza. Ela funciona, para mais fácil você entender, como um motor de partida de um carro. O motor de partida de um carro, o motor de um carro ele é a combustão. Certo. Mas ele não tem como queimar, a priori, ele não tem como queimar o combustível no início. Sim. Ele precisa primeiro destravar todo o sistema para que com a queima do combustível esse sistema dê continuidade. Antigamente, na minha época, desencarnado, nós tínhamos uma manivela na frente do carro. Você lembra disso? Sim. Os carros tinham uma manivela na frente. Aquilo era o motor de partida, era como funcionava a partida. Então você girava o eixo principal do motor do carro e aí ele fazia os pistões subir e descer e a combustão fazia ele continuar funcionando. Assim nós estávamos partindo no carro na nossa época. Hoje existe um motor pequeno chamado motor de partida. É um motor elétrico, tensionamento elétrico, que recebe energia de alguma coisa que dá energia para ele. Deve ter uma bateria dentro dos carros, acredito eu. Acho que sim, né? Sim. E esse motor elétrico, o que ele faz? Ele só serve para dar partida no carro. Depois que ele dá partida, ele não serve para nada. Ele fica desligado o tempo todo. Se ele fizer uma viagem de 24 horas com o carro, ele vai ficar desligado 24 horas. Mas se você desligar o carro e for ligar novamente, ele vai entrar para acionar. Então essa é a função da pineal. Da pineal, claro. A pineal ela dá
esse impulso inicial no processo da mediunidade. Seja a mediunidade de evidência ou de incorporação, Qualquer mediunidade. ou de ouvir. Qualquer mediunidade. Claro. Qualquer mediunidade. Mas um carro funciona sem motor de partida? Não. Funciona, dá um empurrãozinho e pega. Não é? Verdade. Então, o médium sem pneu também pode funcionar. Entendi. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais difícil. Claro. Então a máquina completa é com ela. Porque ela possui cristais. É a única parte do organismo que você tem cristais em grande quantidade significativa. E esses cristais, né, na sua maioria hidroxapatita, tem função piezoelétrica. Ela transforma ondas de uma certa frequência para onda de outra frequência. Então é o mesmo funcionamento do telefone. Esses cristais você vê nesses aparatos. O rádio. Então ele funciona como esse intermediário para dar essa partida. Mas depois que a sintonia aconteceu, ela fica ali só de observadora do fenômeno. Ela não participa. Mantenedora também? Ela mantém o fenômeno também? Não. Claro. Ela só abre. Ela não é um motor. Entendi. Ela é apenas um motor de partida. Ela não é um motor da mediunidade. O motor da mediunidade é o perispírito. Olha. Ela é como se fosse a porta da represa, que abre e deixa a coisa passar. Gostei da sua definição. Depois de aberta, né? Aí vai embora. Aí não tem mais função, porque está aberto. Está aberta, a porta não serve para nada. Virou um buraco. Verdade. Exatamente. Sim. Eu gostei da sua metáfora, muito boa. Muito obrigado. Então agora no contexto dessa operação o que o senhor vai fazer? Primeiro o senhor identifica que a pessoa tem a mediunidade. Porque senão não adianta. O que o senhor vai fazer? Decalcificar? Que processo o senhor vai fazer nesse caso mesmo? Não. A gente vai ampliar, a gente vai ver qual é o nível de calcificação que você tem na pineal. Sim. A gente vai ver se é possível ampliar eles e eu dar uma lustrada neles. Sim. Num bom sentido, no sentido energético falando, né? Então é preparar a sua pineal para dar esse estático com um pouco mais de potência. Botar um motor de partida mais novo. No entanto, o que é que adianta você ter um motor de partida novo, mais potente que a melhor bateria do mundo para alimentar ele e não ter motor? É o que acontece quando você tem mediunidade. Isso então. Então se você tem um motor de partida gigantesco, mas não tem motor, você não sai do canto, sabe? Seria igual a dizer que na represa, agora aquelas portas elas abrem com muita facilidade, mas não tem água. Mas não tem água. Eita. Perfeito. Perfeito. Não tem água, não tem mediunidade, nada flui, nada corre. Claro. Então isso já explica que a hora que o senhor abrir... Por isso que você diz, Dr. Fritz, é possível abrir mediunidade que não tem? Claro que não. Isso, claro. É possível abrir uma represa sem água? Mas não vai correr nada. Quer dizer, o senhor não vai investir seu tempo em nada, né? Porque não dá resultado. Não, até invisto. Sei lá, eu não sei qual é o resultado. Eu não consigo olhar para alguém e dizer assim, você é médium. Bom. Às vezes sim, muitas vezes sim. Sim. Na maioria das vezes sim, né? Desculpe. Né? Principalmente quando os anjos guardião de vocês chegam de joelho para mim, chorando, pedindo até pelo amor de Deus para me dizer para a pessoa que ela é médium. Para dizer que ela é médium. Claro. E aí eu digo, você é médium. Eu posso fazer o que você pediu. Claro. Quando o senhor abre essa porta, a porta da vidência, isso automaticamente abre a porta de ouvir os espíritos? Que evidência? Não, vamos dizer, a pessoa tem a mediunidade da vidência. Quando abre a porta, ali dentro já está a água. Aí essa água vai passar. Isso quer dizer que também faz abrir a capacidade da pessoa de ouvir os espíritos? A não ser que é outra represa. Não tem água lá. Certo. Qualquer outra mediunidade tem que ter água lá. Mas o fato de abrir a porta... meu filho, se você disser assim, fulano tem mediunidade de psicografia. Mas qual psicografia estamos falando? Porque pessoas têm uma psicografia mecânica, outros semi-mecânica e outros de forma não mecânica. Tem pessoas que têm a escuta mediúnica, que têm a psicografia direta, que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, dentro da psicografia existe um universo de opções. Então, a cada um, de acordo com a sua missão, a sua necessidade, aí a sua capacidade de exercer aquela mediunidade é que vai fazer com que você siga ou não aquele caminho. Lógico. Então, a pineal seria essa porta que abre. E aí, tudo o que vem... O que houver, isso, vai fluir. vai fluir. Claro. Ou seja, não tem outras portas que abrir porque a pineal é uma só. Entendi sua pergunta. Quando você potencializa a mediunidade, você potencializa todos que a pessoa tem. Entendi, claro. Agora, é claro, algumas vão ficar meio obsoletas. Você vai abrir, eu tinha essa mediunidade, não sabia, mas é tão pouquinho água. Verdade. Porque não é importante para a sua missão. Mas para a sua missão, tal mediunidade é importante? Então, quando você abrir, você vai ver águas enxurradas. Eita. Entendeu?
E quando o senhor fala para uma pessoa, vai te perturbar, até é bom trazer isso para as pessoas, porque Como assim? Não entendi. Em que contexto? a mediunidade pode te trazer muita perturbação. Aí Sim. o senhor disse um porquê muito ligado aqui, quem faz o bem é perseguido. Por seres que não querem que o bem as se duas coisas propague. que você falou eu concordo, mas em contextos distintos. Por favor. Tá, a mediunidade é apenas uma capacidade de comunicação dos espíritos com a Terra. Sim. Só isso, tá? Ela em si, ela por si mesma, é só uma capacidade, ela não é boa nem é ruim. Mas é claro que todos os médiuns que desenvolvem sua mediunidade, têm sua pineal bem cristalizada, e acredite, um médium na multidão ele é visto. Na multidão de espíritos? Não, na multidão de encarnados. Os espíritos, quando olham para 100 mil pessoas, eles conseguem ver, opa, está ali 1 médium, 2 médios, 3 médios, 4 médios, 5 médios. Eles vêm de longe, parecem um extraterrestre. Até os espíritos da escuridão? Esses é que vêm. Meu pai. Aí, na hora que eles veem esses médiuns, o que é que eles fazem? Se eles forem sofredores, eles querem se aproximar dele para o sofrimento passar. Se eles estiverem com raiva, eles querem extrapolar essa raiva, vamos dizer assim. Isso entendeu? Então, os médiuns, eles sem querer, só mesmo pelo fato de serem, eles são muito mais vistos pelos espíritos, o que é uma relação natural. Um peixe deve sentir o cheiro de água de longe. A tartaruguinha que nasce lá na areia, ela nunca vai contra o mar, ela vai sempre na direção da praia, não é? Sim, instinto. É instinto, então os espíritos também têm um instinto natural de serem atraídos pelos médiuns. Da mesma forma que eles veem mais os médiuns também os atraem. De acordo com a sua missão. Roberto, por exemplo, é a pessoa que atrai espírito sofredor. E espíritos doentes. Então, se ele vai em hospital, ele pode rezar o que ele quiser rezar antes. Na hora que ele entra no hospital, aquela fila se forma nas costas dele. E começa a vampirizar a energia dele. Para quê? Para ter a sua dor aliviada. Ele não tem a missão de doar energia, de cura. Eles não estão necessitando dessa energia para se aliviar. Então, há um intercâmbio mesmo contra a vontade dele. Meu Deus. Então, ele sai exausto, cansado, muito... E ele reclama de mim. Doutor Fritz, por que você não me blinda? Eu digo assim, porque eu não tenho essa função. Essa era a minha próxima questão, doutor. E aí a outra questão que você colocou, isso é uma questão dos médicos, né? Claro. A outra questão que você colocou foi, que eu disse que era em contextos distintos. Primeiro, eu falei para o senhor que uma vez que abre a mediunidade... foi sobre você fazer o bem, você vai sofrer. Isso aí já é uma outra questão. Médium ou não, todos que escolhem fazer o bem, geralmente são muito perseguidos. Por 2 motivos. Primeiro, que os maus não gostam, agora só que os maus são minoria. Como assim? São minoria. Do encarnado ou desencarnado? Encarnado. Tá bom. E aí desencarnado é o mesmo reflexo. Certo. Porque na espiritualidade nós temos um reflexo do que acontece aqui na Terra. Na verdade, a Terra é o reflexo do que há na espiritualidade. Então, a maioria das pessoas não são más. A maioria das pessoas, existe um bom número de pessoas más, realmente más, que matam, que estupram, que fazem tudo de errado, certo? E existem os indiferentes. E essa é a grande multidão. Gente que não faz nada para ajudar os outros, que acham que não são maus. Se você perguntar, não, eu sou uma pessoa honesta, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu tenho meu Cuido da minha vida. Cuido da minha vida, dos meus filhos. Faz para alguém para alguém? Não. Pronto. Essas pessoas, elas não sabem, mas elas fazem parte do mesmo time dos maus. Eita, doutor Fritz. Entendeu? E tem os pequenos turma dos bons. Esse aí sim, esse aí não se paralisam diante da dor e do sofrimento alheio. Eles se movimentam no sentido de ajudar os outros. Então, quem é perseguido? São esses. Perseguido por quem? Geralmente pelos maus, mas principalmente pelos que não fazem nada. Porque com a hora que você começa a fazer, quem não faz nada se sente ofendido. Porque, assim, como eu não tenho coragem de fazer, então eu vou fazer de tudo para que ele não faça. Nossa. Então é mais fácil eu derrubar o outro com a minha língua felina, com a minha palavra, ou derrubar com as minhas atitudes, ou achar defeitos no outro, que vai encontrar, todo mundo tem. Achar defeitos no que ele faz, eu tenho que achar alguma coisa para justificar do porquê que eu não presto. Nossa. Por que eu sou tão miserável? Por que eu sou tão mesquinho? Então eu só consigo justificar. Então é assim, os bons tentam evoluir,
Alguns tentam evoluir, mesmo não conseguindo, e os outros aqui, ó, nesse mediano. Esses do mediano, o que, é que eles fazem? Quando eles veem alguém tentando evoluir, eles fazem tudo para fazer isso, porque eles não querem ter trabalho de fazer o mesmo. Então, para eles é mais fácil derrubar quem tá tentando fazer alguma coisa. Quando muita gente pensa que a mediunidade é uma coisa bonita... O exemplo disso é o Cristo, meu filho. Como assim? É. Há um exemplo disso? O exemplo disso é o Sim, Cristo. sim. Quem mais tentou ajudar o mundo foi ele. Ah, Foi injustamente acusado de coisas que ele nunca fez. Foi feito um julgamento injusto, fora da hora, que é contra todas as leis do templo de Israel. Todas as leis. Tudo que os judeus tinham na época de leis para fazer um julgamento foram quebrados para fazer o julgamento do Cristo de madrugada. Para poder condená-lo injustamente e sem direito à defesa. Então, tanto é que ele nunca falou nada lá dentro do templo. Por quê? Não ia adiantar. Eles já estavam sabendo que iam condená-lo. Ele viu o espírito dos seus algozes ali presente. E ele não reagiu. o que o ser humano hoje, que tem esse trabalho da mediunidade com Cristo, deve levar desse exemplo? Que não é fácil, Aham, mas vale a pena. aham, Porque mesmo indo para a cruz, ele foi o maior homem do mundo. claro. Não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil. Não. Então, Mas vale a pena. vale a pena. Muito. Muito porque eu acompanho desencarne de espíritos bons Ah. e eu vou dizer, é difícil até chegar perto. Como assim difícil de chegar perto? Escuta, se uma pessoa boa, realmente boa, não é uma pessoa que diz que é. Eu estou falando que realmente é bom. Sabe aquela verdade que na espiritualidade se mantém? Sim. Pronto, é dessa verdade que nós estamos falando. Não é desse povo que fala que é bom, mostra que é bom, finge ser bom, mas chega na espiritualidade e não são nada. Pronto, esses aí não interessam. Esses que são realmente bons, a gente às vezes até tenta chegar perto e não consegue, porque tem tanto espírito bom perto, que você tem que pegar uma fila só para dizer seja bem-vindo. Fila enorme Claro. de gente para agradecer, de gente para dizer, olha, muito obrigado, cheguei aqui, estou feliz porque você lá na terra não desistiu de mim. Muito obrigado por ter ajudado meus filhos, por ter ajudado minha mãe, que está lá embaixo ainda sofrendo, mas você ajudou ela, muito obrigado. Então a fila é tão grande que você não consegue chegar perto. Certo. Vou fazer uma questão e pedir sua palavra Aí final. quando a pessoa é muito ruim, também é muito difícil chegar perto, mas por outro motivo. Tem uma outra fila de outro tipo de jeito. A fila lá é bem diferente. A gente tem que chegar chutando às vezes. Sai da frente, sai da frente. Brincadeira. Doutor Fritz, graças a Deus. Vou fazer mais uma questão e pedir sua palavra final. Pois Já não. é 7 e 7. É isso? Então, doutor Fritz, quando a gente abre essa represa para as mediunidades, pode acontecer que a pessoa comece a fazer desdobramento consciente também? Pode sim. Porque seria isso um tipo de mediunidade que estava sim, represando. sim, sim. Seria não? É o que você está dizendo? É um tipo, sim. Claro. Não sei como chamavam antigamente, mas hoje chama de desdobramento, não é essa que você está perguntando? Isso. Sai do corpo? Isso. Desdobramento o nome. Além da pineal, tem outras glândulas importantes para a mediunidade? Sim, tem. Isso pode só nomear depois? As amígdalas cerebrais, Certo. elas não são glândulas. São regiões do cérebro, que fica na base do cérebro, por baixo do corpo caloso, que é onde se processa a maior parte das emoções. Elas liberam grandes doses de endorfina, grande dose de outras substâncias, e por isso o médium, geralmente, tem uma tendência a ter grandes variações de humor. Então as amígdalas é uma região muito próxima lá da pineal, Sim, mas elas são muito influenciadas pela mediunidade. entendido. Doutor Fritz, qual seria então a sua mensagem final para o encontro de agora? E depois continuamos com as perguntas do Dr. Alberto. Meu filho, agradecer mais uma vez, nunca vou me cansar de agradecer porque me sinto lisonjeado pela oportunidade que você tem dado a mim, ao meu trabalho principalmente, porque o que eu quero divulgar aqui não é a mim. Eu não preciso. Onde quer que você vá, você fala Bezerra Menezes, alguns não sabem quem é. Se for espírita sabe, mas se não for espírita ninguém nem sabe quem é. Não sabe. Agora fala do Dr. Fritz. Realmente. Eu não preciso mais de publicidade. Sim. Mas meu trabalho sim.
E quanto mais divulgado ele for, mais e mais pessoas eu vou conseguir ajudar. E mais pessoas vão me fazer, mais e mais pessoas que eu ajudar vão me fazer me aproximar ainda mais do meu maior objetivo, que é resgatar todos os débitos que eu tenho com Deus. E acreditem, não são pequenos, são enormes. São tão grandes que atualmente estou no 29º médium, trabalhando com mais 3 e tendo mais um monte de outros por vir pela frente, para ver se eu consigo pagar metade dos males que eu já fiz à humanidade. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre estarei aberto a você ou qualquer outra pessoa que me procure, não só como médico, mas como amigo, queira bater um papo, e queira discutir coisas do dia a dia, porque muitas vezes as pessoas não me preocupam porque elas querem um espírito, elas me preocupam porque ninguém as ouve. O senhor pode repetir essa frase? Muitas vezes as pessoas me procuram não porque estão doentes, ou porque estão precisando de cura. Precisando de cura. Claro. Elas me procuram porque ninguém as escuta. Ninguém quer saber dos problemas dela, ninguém quer saber do que está passando dentro dela. Claro. E eu estou aberto a ouvi-los. Lógico, se o tempo permitir. Mas é uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu sei que diante dessa... algo que eu preciso dizer, que é autorizado por Bezerra de Menezes, eu preciso falar agora. Esse vídeo, especificamente esse que estamos conversando, algumas pessoas que vão ouvi-lo vão entrar em contato com a Casa da Caridade para que nós possamos levar o trabalho de cirurgia espiritual até você. Isso vai ser possível dentro de um planejamento, não só do meu médico, mas também da equipe que eu tenho aqui. E mais importante, aonde eu for, médiuns de cura aparecerão. E eu vou passar um tempo indo, porque depois não vai ser mais necessário. Porque os médios de cura que lá estiverem vão levar adiante muito bem. Assim estou fazendo na Dinamarca, estou fazendo nos Estados Unidos, vou fazer na Noruega, vou fazer na França, vou fazer em vários outros locais, vários países, no Brasil, em vários locais, em Belém, em outros locais. Vou fazer porque o que eu quero é que esse trabalho cresça e cresça cada vez mais. Porque a maior bondade que podemos fazer por alguém não é só ser bom com ela, mas principalmente ensinar o bem. Porque quando ensinamos o bem, ele se espalha. Não como erva daninha, mas principalmente como uma floresta de frutos para aliviar a fome dos que estão necessitados de conhecimento e de amor. Muito obrigado. Doutor Fritz, só traduzindo, às vezes alguém não entendeu a sua mensagem e o senhor vai me ajudar a esclarecer mais ainda com essa colocação. O senhor está dizendo que se tiver alguém em qualquer estado do Brasil ou em qualquer país do mundo que diz assim, aqui eu acredito que tem um potencial não só de médium, mas de gente para ser tratada, vai entrar em contato com essa casa, Casa da Caridade Fortaleza, vai falar com o médium, você pode perguntar ao Dr. Fritz se ele não podia vir fazer a operação dele aqui no nosso estado ou no nosso país. Aí ele vai dizer assim, vou consultar o Dr. Fritz, e o senhor está dizendo que o Dr. Bezerra de Menezes já prevê que isso é uma coisa que vai acontecer e precisa acontecer, não só para o desenvolvimento mediúnico local, mas a ajuda da sociedade. Principalmente pelo desenvolvimento mediúnico local. Esse é o principal motivo. Claro. Porque nesses locais que a gente vai fazer cirurgia, assim aconteceu no Maranhão, em Piauí, assim aconteceu em Goiás, assim aconteceu em São Paulo, assim aconteceu no Rio, em várias outras cidades, Minas Gerais. Não importa se é uma cidade pobre, se é um povo pobre que chama. Aí é que eu vou. Veja meu histórico, meu filho. Sim. Qual foi olha, tirando Edson Queiroz em Recife, acho que eu nunca, e Roberto em Fortaleza, acho que a maioria do meu médio era cidade pequena. Então, por quê? Mas mesmo em cidade pequena, veja onde é a Casa Caridade, é um bairro de periferia, Sim. quase saindo da cidade, onde tem vários problemas sociais. Então, eu gosto de estar perto dos pobres mesmo. Eu gosto de estar perto deles. Bezerra de Menezes é o meu grande incentivador nesse sentido. Ele me ensinou que perto da pobreza, perto do sofrimento, a maior necessidade de médico é lá. Ele me ensinou isso, Bezerra de Menezes. Sim. E ele me disse que aprendeu isso com Jesus. Nossa. Tem uma quantidade de médium limite para dizer assim, ó, se só tem 2 pessoas aí eu não vou. Tem que ter uns 30 pelo menos? Casa da Caridade hoje era para ter uns 38 médicos de cura, só tem 14. A maioria desiste, não vai, não vem, não chega, não quer. Sim. Então, O que falta é médium. O que falta é eles quererem, não falta médium, falta eles quererem. Sim. Falta eles terem a motivação certa, conhecerem um caminho, saberem que vale a pena. Desmistificarem muita coisa, eles têm medo do que não é verdade.
Mas eu estou pensando eu na condição de alguém que quer chamar o senhor para a minha cidade, para o meu estado. Tem alguma condição para o senhor ir? Eu só vou com essas condições preenchidas. Quais são elas? Várias. A necessidade real de ajuda. O meu médium segue uma ética que é dele e eu respeito, que é a gratuidade. Todo o trabalho que ele faz é gratuito. Se alguém quiser cobrar, não Não, vai não, chamar. não. Tá. Aí, não, porque ele não vai. Certo. E como eu preciso dele, respeito ele, se ele não vai, eu também não vou. Certo. Então, gratuidade e só. O desejo de ajudar os outros, a necessidade de ajudar os outros e a gratuidade do trabalho. O resto, pode deixar comigo. Pode ser igreja evangélica, igreja católica, centro espírita, terreiro de umbanda, no meio da rua, numa praça, uma creche, uma escola, um ginásio. Não faço distinção. Nunca fiz. Não. O senhor vai ver, eu chamo o senhor vai ver. Eu vou aonde houver sofrimento. Que assim seja. Muito obrigado, Dr. Fritz. Que Deus te abençoe, meu filho. Louvado seja. Tudo que for de respeito à ciência, meu filho, eu estou agora lhe dizendo isso, Sim. pode filmar. Conte comigo. Pode Contar comigo, porque só a ciência vai retirar o véu da ignorância do mundo. Que assim seja. A religião vai direcionar o homem botar o homem na direção de Deus, mas é a ciência que vai tirar o véu da ignorância. Nossa. A medicina mesmo, na Terra que eu realmente admiro muito, e essa, graças a Deus, se mantém muito ilibada, tem sido a medicina de pesquisa. Essa é fantástica. Na Terra, vocês têm grandes médicos fazendo isso. Grandes médicos descobrindo novas químicas, novas fórmulas, novas interações, novas formas de curar doenças. O Brasil, o pior que tem em termos de recursos materiais, tem os melhores pesquisadores do mundo. Porque se eles conseguem fazer pesquisa, às vezes usando areia, pau e pedra, eles estão extraindo leite de pedra, meu filho. A pesquisa no Brasil é feita assim. E eles têm resultados que não era para ter. Não, a condição física não permitiria. No entanto, ele tem. Por que eles têm? Esforço e suor desse povo. Então, aqui no Brasil, onde eu mais acompanho a medicina material. Mas o mundo todo está cheio de bons pesquisadores. O mundo todo está cheio de bons médicos. Sim. O problema é porque eles não são a maioria. Essa é a minha maior tristeza. Nossa. Realmente. Eu não preciso mais de publicidade, Sim. mas meu trabalho sim. E quanto mais divulgado ele for, mais e mais pessoas eu vou conseguir ajudar. E mais pessoas vão me fazer, mais pessoas que eu ajudar vão me fazer me aproximar ainda mais do meu maior objetivo, que é resgatar todos os débitos que eu tenho com Deus. Muito obrigado mais uma vez por permitir esse estudo através da sua mediunidade, viu? Estamos aqui. Explica pra gente como é que é esse processo antes do Dr. Fritz chegar, e o que você sente, como é que é essa transição? Bom, uma coisa que eu gostaria de deixar claro antes é que a minha vida como uma pessoa qualquer é completamente normal. Quando você tem a mediunidade em equilíbrio, a mediunidade não atrapalha a sua vida em absolutamente nada. Pelo contrário, tem horas que até que eu esqueço que eu sou médium. De tão normal que a minha vida é fora do âmbito da mediunidade. Quando eu vou entrar em processo mediúnico, né, é comum eu sentir um topor, eu fico assim meio... Nós aqui no Ceará tem uma palavra que descreve isso muito bem, chama... A gente fica meio abestado. Então, é um pouco isso, né? Então, é um processo que acontece comigo. Os processos mediúnicos, cada médium tem uma forma de sentir esse processo. Então, essa minha descrição não significa que será igual para todos. Ela é muito particular, ela tem a ver com o meu processo, né? Então, o meu processo é assim, eu fico com um certo topor. Já teve casos que não, momentos que não. Quando é o Dr. Fritz, é um processo que dura alguns minutos, tá? Quando eu estou numa mediúnica, por exemplo, não, é um pouco diferente. O que é uma mediúnica? A mediúnica é uma reunião mediúnica convencional da casa, uma reunião onde se conversa com os espíritos, onde se recebe orientações, onde vem espíritos sofredores, espíritos que estão precisando de ajuda, esse tipo de reunião que eu faço parte também, né? Então, não trabalho exclusivamente com o Dr. Fritz, não, de forma nenhuma. Eu também tenho esse trabalho de médium, como qualquer outro médium da casa, que é somente isso que eu sou. E quando o Dr. Fritz está para vir, eu posso dizer isso com segurança, porque de todos os espíritos que vêm através de mim, ele é o mais frequente, né? Então, por ter essa frequência, eu tenho essa sintonia. Já trabalho com ele há 14 anos. Antes dele, trabalhei 9 anos com o Dr. Mauro, que foi outro espírito.
trabalhou antes dele. Minha sintonia com o Dr. Mauro era até mais fácil, porque a minha sintonia reencarnatória, minha história reencarnatória com o Dr. Mauro era mais próxima do que com o próprio Dr. Fritz. Mas eu e o Dr. Fritz temos essa missão juntos, então estamos juntos há 14 anos. Então, quando ele chega, eu estava aqui conversando com você agora há pouco tempo, e eu sempre estou, e aí, Roberto? Não, estou assistindo não. Aí chegou a Isabel, que é a minha sogra, e que ela ia participar conosco dessa entrevista. E aí, quando ela chegou, eu comecei a sentir. Aí foi nessa hora que o Jefferson ligou a câmera, né? Eu começo a ficar assim meio boba, eu já não consigo lembrar de muita coisa. Começo a entrar num processo que nós descrevemos como estado alterado de consciência. Então, começa a alterar a minha consciência, já não fico tão inconsciente. Minha atenção já não é a mesma para as coisas. Certo. E dá para falar que você é alguma coisa ainda? Dá? Já. Dá. Todo mundo é médium? Não. Não. Porque o povo normalmente diz, sim, todo mundo é médium porque todos conseguem sentir, todos aqueles que conseguem sentir os espíritos com determinado grau é médium. Isso, está correto. Essa frase está correta. O problema é porque tem pessoas que não sentem. E essas pessoas que não sentem, não são. Então, é um erro você acreditar que todo mundo é médium. A maioria das pessoas tem mediunidade, em graus diferentes, que é de maior ou de menor sensibilidade. Então, a maioria das pessoas tem mediunidade, mas uma pequena parcela não tem. Então, essas pessoas, não adianta você pegar essas pessoas e colocar em desenvolvimento mediúnico, pode botar ela dentro de processos mediúnicos, de mediúnicas, disso, daquilo, não importa. Não vai acontecer, porque ela não tem mediunidade. Então, quando ela não tem mediunidade, ela não é médium. Kardec descreve isso com tanta clareza em diversas passagens do livro dos médiuns, na Gênesis, no livro dos Espíritos. Em vários momentos ele deixa claro isso. Eu não sei por que razão criou-se esse paradigma dentro do movimento espírita em dizer que todos são médiuns. Tem uma frase de Kardec que fala no livro dos médiuns, que diz assim, todos são mais ou menos médiuns, mas somente serão médiuns aqueles que tiverem a sua mediunidade um pouco mais ostensivizada, um pouco mais sensível. Então, em vários outros momentos ele fala que nem todo mundo é médium, em vários momentos ele considera a inexistência da mediunidade de algumas pessoas, mas mesmo assim algumas pessoas ainda insistem em interpretar dessa maneira, como se Kardec houvesse dito que todos são médiuns, e isso não é verdade. A própria definição da palavra já diz isso. Kardec definiu mediunidade, que foi uma palavra que ele criou, como faculdade dos médiuns. Por que ele não colocou faculdade dos homens? Ou faculdade do ser humano? Porque nem todos os homens ou nem todos os seres humanos têm mediunidade. Então é a faculdade apenas dos médiuns. E o médium é a pessoa que serve, que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. E os que não podem, obviamente não são. Então ele cria a possibilidade daqueles que não podem. Então ele já está na própria definição dizendo que nem todos são médiuns. Certo. Se nem todos são médiuns, nem todos são médiuns de incorporação. Isso. A maioria das mediunidades que eu estudo, lido, oriento, sou um orientador mediúnico aqui da casa, dou cursos, dou aulas no grupo de estudo mediúnico, sou um dos instrutores do curso e vejo o tempo todo vários tipos de mediunidade. A maioria das mediunidades que eu vejo, eu não as tenho. Eu convivo com mediunidades que eu não tenho. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque parece que fulano é médico, ele tem que ter todas as mediunidades. Não. Eu tenho algumas mediunidades de efeitos físicos por conta da cura, né? A cura é a principal delas. E tenho algumas outras mediunidades, como a psicofonia, eu tenho muito pouco. Aí é uma outra oportunidade para a gente estudar, viu, Jefferson? O Jefferson Tolidor, para a gente estudar um pouco sobre quando o rosto do médium, transfiguração. Eu tenho um pouco de transfiguração. Eu já ouvi relatos assim bem estranhos a respeito dos meus processos de incorporação. E aí eu gostaria de um dia fazer testes, com filmagem, alguma coisa assim, nos processos de incorporação. Vamos fazer. Porque a gente, possivelmente, eu tenho essa mediunidade. Mas, então, eu tenho algumas mediunidades. Eu tenho psicografia? Tenho, mas é tão pouquinho que me fez, uma vez ou outra, escrever um poema, escrever uma carta, uma coisa assim. Mas nunca perto de um livro ou algo do tipo, mensagens complexas, isso aí de jeito nenhum. Existem outros médios com essas habilidades, né? Mas eu não tenho essas habilidades. Então a gente vê isso, os médios têm as suas mediunidades de acordo com as suas missões. Então a minha mediunidade principal é a mediunidade de cura, que é a mediunidade que realmente me traz, né, me ajuda na missão que eu tenho. Tenho também a mediunidade de desdobramento, clarividência,
Alguma evidência eu já não tenho, eu não consigo ver espíritos. Né? Muito raro ver um espírito, muito raro. Então, o Dr. Fritz trabalha comigo há 14 anos, convivi com ele durante 5 anos lá em Maranguá, e eu devo ter visto o Dr. Fritz 2 ou 3 vezes. Se eu fosse médium vidente, eu vi o Dr. Fritz toda semana, já que eu estou com ele 2, 3 vezes por semana. Então, não vejo ele, muito raramente. Mas eu tenho uma sensibilidade para esses espíritos muito aguçados, eu sinto bastante a presença deles. Então, isso aí eu tenho, mas a maioria dessas mediunidades que a gente ouve, que são realmente estupendas, fantásticas, maravilhosas, algumas delas realmente eu não tenho. Eu vejo que você deixa as pessoas que têm a mesma mediunidade que você ter espaço para desenvolvê-la. Claro. A minha missão não é só desenvolver a minha mediunidade, mas ajudar todos que queiram desenvolver a sua. Deveria ser normal isso? Eu acho. Eu acho e não sei porque não é. Quando a gente ouve falar de algum médium um pouco mais potentoso, aquele médium que consegue bons resultados, né, que tem uma boa mediunidade, você olha e diz, não, esse cara aqui é verdadeiro, ele realmente realiza um fenômeno médium sério, justo, equilibrado, legal. Geralmente você vai no centro desse cara ou dessa mulher e o centro todo é em volta dele. Quando ele não está no centro, não tem nada no centro, nada acontece lá, não tem outros médios se desenvolvendo, nem a própria mediunidade que esse médium tem. Às vezes, na maioria das vezes, não é sempre, claro, tem as exceções, eu sou uma exceção, mas às vezes, a maioria das vezes que eu vou num centro, por exemplo, um médium de psicografia. Chico Xavier, quando psicografava, você via na mesa vários outros médios de psicografia. Era um médico que eles orientavam, ajudavam, ensinavam, dava todo um aparato, né, para que junto ao lado dele eles pudessem aprender. Foi isso que meu primo fez comigo, Alessandro, e é isso que eu faço com todos os médios que chegam na Casa da Caridade. Atualmente nós temos 14 médiuns de cura na Casa da Caridade fazendo cirurgia espiritual, 3 que foram embora porque quiseram, que desistiram disso, quer dizer, eram para ter 17, abrimos espaço para 17 médiuns de cura, e deve ter uns 40, 50 médiuns de cura aqui na Casa da Caridade, que não desenvolveram ainda a cirurgia espiritual, mas que já desenvolvem outras habilidades com a mediunidade de cura. Fazem massagem, aplicação de cromoterapia, aplicação de cristais, de reiki, de outras coisas, que com o uso da mediunidade de cura nessas aplicações, elas têm um resultado muito melhor. Então, realmente é uma coisa, Jefferson, que eu não entendo. Porque essa dificuldade em dividir o legado, dividir a obra, dividir o trabalho. Eu acho que o Cristo foi um grande exemplo disso, ao chamar 12 apóstolos para com ele dividir os aprendizados, dividir os momentos, as dificuldades, as alegrias e também os grandes ensinamentos que ele tinha para passar. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que ter um pensamento mais de divisão. Por exemplo, eu fico tão feliz, às vezes a gente vai fazer trabalho fora do Brasil e a Casa da Caridade não para. Uma vez eu estava lá na Dinamarca, eu liguei para cá, quantos médiums estão aí? 8. Tinha 8 médiums de cura fazendo cirurgia espiritual, atenderam 160 pessoas em 1h30. Quer dizer, se eu fosse o único médium da casa de cura, se o trabalho fosse em torno de mim, no dia que eu não estivesse aqui, não ia ter. E nem ia ajudar as pessoas, e os médios não iam ter oportunidade de ajudar os outros. Quer dizer, não faz sentido. É totalmente contrário à lei de caridade, eu acho. Então, por essa opinião, é que eu faço essa crítica, né? Não direta a ninguém, porque acho que cada um age com a sua própria consciência, mas é algo a se pensar e a se repensar. Mas para quem não entendeu ainda, o que é que se vê por aí? O que a pessoa faz? Ela tem uma mediunidade ou tem uma pessoa e coloca ela num posto dirigente? E aí geralmente pode subir acima dela? Geralmente o trabalho se desenvolve em torno da mediunidade daquela pessoa. Claro. Né? E aí o que acontece? É uma lei natural. A mediunidade dela começa a atrair médiuns que têm a mesma mediunidade. Sim. Isso é normal. Isso. E aí esses médios começam a procurar aquela casa que aquele médium fundou, e o trabalho do médium para pedir orientação, para dizer, olha, eu queria também fazer o mesmo que você, eu sinto que eu tenho a mesma missão. E esses médios simplesmente ignoram isso. Eles não ajudam esses médiuns novos, eles não desenvolvem, eles não dão a mão, sabe? Eles dizem assim, não, olha, é muito difícil. Às vezes até desmotivam, como eu já vi acontecer. Não, olha, é muito difícil, não se meta nisso não. Eu já sofri tanto, não quero mesmo para você não. Como assim? Todo mundo tem o direito de desenvolver suas habilidades mediúnicas. É por isso que tantos médiuns que buscam o espiritismo, principalmente os de efeito físico, encontram na Umbanda a guarita que eles não acharam no espiritismo. Porque a maioria dos centros espíritas do Brasil não está pronto para receber médiuns de efeitos físicos. Nossa. O que é uma coisa que eu não entendo. Kardec pegou a mediunidade e dividiu em 2 grupos. Médios de efeitos inteligentes, médios de efeitos físicos.
E esse aqui parece que ficou meio proibitivo, né? Para o movimento espírita, eu não entendo isso. Aí o que, é que eles fazem? Não, aqui, olha aqui, não, aqui é só psicografia, aqui é só psicofonia, aqui a gente só ajuda o espírito sofredor, esse mediunidade de transporte, de ectoplasmia, de cura, de não sei o que. Não, isso aí é problema, isso aí não dá certo. Isso... Nem é espiritismo. Não é, alguns dizem que não, mesmo estando na codificação. Então elas são pessoas, são pseudo-sábios que tentam mascarar a sua falta de conhecimento em dizer que sabe mais do que o próprio Kardec. Certo. Que é estranho, né? Eu acho. Tá certo. Muito obrigado por esse Imagina. momento consigo, viu?